Fala galera, tudo bem? Sou o professor William e hoje a gente vai comentar a prova da Uni Evangélica de 2018. Se liga aí na primeira questão. Ela fala o seguinte: uma mistura é chamada solução quando se tem duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente com apenas uma fase. Considere as soluções aquosas com os devidos sais, em recipientes diferentes com diferentes valores de pH. Então ele me deu aí o NH4Br, não é assim? Brometo de amônio. Esse outro sal orgânico que é o acetato de sódio ou etanoato de sódio. O próximo, carbonato de sódio, sulfato de potássio e o cianeto de sódio. Em relação às soluções salinas apresentadas, verifica-se que... Galera, é o seguinte, importante, toda vez que a gente vai ter que verificar alguma característica em relação às soluções salinas, no que diz respeito ao pH, para saber se a solução é ácida, se a solução é básica, se a solução é neutra, é muito importante a gente pensar sobre o processo de hidrólise que possivelmente esses íons presentes na solução poderão sofrer. Então vale a gente ressaltar que nesse processo de hidrólise, as espécies químicas que passarão por esse processo, que irão reagir com a água, que aí vai resultar na alteração da quantidade de H+, ou de OH-, são sempre os íons provenientes da espécie que é fraca. Então, levando em consideração que a gente está trabalhando com soluções salinas, sais dissolvidos em água, então todo sal veio de uma reação de um ácido com uma base. Então, para eu conseguir verificar a característica desse meio, eu tenho que pensar no ácido e na base que deram origem a esse sal, que aí a gente consegue fazer a previsão da característica do meio, beleza? Então, por exemplo, o NH4Br. Esse NH4Br, ele é um sal proveniente de quem? Do hidróxido de amônio, né, que é a amônia dissolvida em água, e o HBr, que é o ácido bromídrico, tudo bem? Então, para eu ter condições de verificar as características do meio, eu posso pensar o seguinte, que nessa solução salina eu vou ter NH4+, e vou ter Br-. Para eu ter condições de verificar qual desses íons irão sofrer hidrólise, eu preciso pensar, o íon NH4+, é um íon proveniente de quem? De uma base fraca. Já o ânion Br- é proveniente de um ácido que? Forte. Levando em consideração então que eu tenho um sal proveniente de uma base fraca e de um ácido forte, a espécie química que vai determinar o caráter da solução é exatamente a espécie que veio de quem? Do forte. Então, como aqui o ácido é forte, eu já posso afirmar que essa solução salina, como veio de uma base fraca e de um ácido forte, significa dizer que ela tem caráter o quê? Ácido. Essa é uma maneira bem tranquila de você verificar. Aí quando a gente analisa o comportamento de todos esses íons em solução, do ácido e da base que deram origem a esses íons, a gente consegue fazer essa previsão com muita tranquilidade. Então vamos lá, vamos analisar aí, ó, letra A. A solução de sulfato de potássio é ácida devido à reação ocorrida por hidrólise. Bem, a gente pode falar que esse item está errado porque sulfato de potássio é um sal proveniente de uma base forte, KOH, e de um ácido forte, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Portanto, se eu tenho um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte, esse sal ou a solução salina dele tem que ter caráter o quê? Neutro. Portanto, quando ele fala que é ácido, a alternativa está errada, tudo bem? Letra B. A ordem crescente de pH das soluções que foram dadas aí é essa que ele está apresentando? Bem, a gente pode pensar o seguinte, ordem crescente é do menor pH para o maior pH. Então, tem que analisar do mais ácido para o menos ácido. Então, vamos pensar, o NH4Br, nós já vimos lá em cima, que é um sal de caráter o quê? Ácido. Se é um sal de caráter ácido, ou se ele vai fazer com que a solução salina tenha caráter ácido, eu posso falar que tem um pH o quê? Menor que 7, tudo bem? O próximo sal, o sulfato de potássio. Esse sulfato de potássio, a gente viu anteriormente que é um sal de caráter neutro, ou é uma solução salina de caráter neutro. Portanto, o pH aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 7, tudo bem? E o último aqui é o cianeto de sódio. Esse cianeto de sódio, que é o NaCN, ele veio do NaOH, que é uma base forte, e o HCN, que é um ácido quê? Fraco. Portanto, se esse sal veio de um ácido fraco e uma base forte, esse sal tem caráter o quê? Básico. Se ele tem caráter básico, o pH dessa solução tem que ser o quê? Maior que 7. Portanto, a ordem crescente do menor pH, ou seja, da solução mais ácida
para a solução menos ácida é exatamente essa, ó. Primeiro vem o brometo de amônio com o menor pH, que é o pH menor que 7, pH ácido, depois o pH neutro e por último o pH mais básico, que é proveniente aí da hidrólise do cianeto de sódio, tudo bem? Portanto, questão 1, alternativa correta, letra B, beleza? Valeu, galera, até a próxima questão, hein?